Olá a todos e a todas, eu me chamo Rafael Oliveira, sou jornalista do campus de Fortaleza do IFCE. Mais uma vez, como parte da programação do Dia do Físico, o Instituto Federal do Ceará, junto com instituições parceiras, tem a honra de trazer para todos vocês algumas entrevistas com físicos, pesquisadores e pesquisadoras nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino e a pesquisa em nosso país. E hoje nós temos aqui a imensa satisfação de contar com a participação especial do professor Dr. Alberto Franco de Sá Santoro, ele que é professor titular aposentado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e visitante na mesma universidade. O professor Alberto Santoro possui graduação em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo iniciado o curso de Física na Universidade de Brasília em 1964 e doutorado em Física na, vou testar aqui o meu francês, Université de Paris, CEPT, Université Denis Diderot. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Física Experimental de Altas Energias e Fenomenologia de Partículas, tendo se constituído como uma das maiores referências do nosso país nessa área. Professor Alberto, é com muito prazer que a gente lhe recebe aqui, nessa comemoração do Dia do Físico, né, do Instituto Federal do Ceará. Inicialmente, eu queria que você falasse um pouco como foi a sua trajetória, né, o início na graduação, passando por mestrado, doutorado, enfim, toda a sua vida acadêmica. A minha vida acadêmica começou, na verdade, em Manaus, quando eu fiz lá o curso primário, ginásio e o científico, né? Depois, eu vim para Itajubá para fazer engenharia. Mas aí o meu irmão, Cláudio Santoro, que já é falecido, é um grande compositor brasileiro, ele veio para Brasília, a convite de Darcy Ribeiro, para fazer o Instituto de Música da Universidade de Brasília. Aí eu, de Itajubá, fui passar uma semana com ele lá em Brasília, num acampamento, na época, acampamento da Petrobras. E me apaixonei pelos projetos que a Universidade de Brasília estava fazendo e fui fazer vestibular lá na universidade. Passei e fiquei na universidade. Aí veio o golpe de 64, que demitiu todos os professores, inclusive Cláudio, meu irmão. Eram 300 professores, saíram todos de Brasília. E os alunos, consequentemente, a física foi varrida completamente, era com Roberto Salmeron, porque foi lá em Brasília que eu comecei a fazer física com Roberto Salmeron. O Salmeron era um grande professor e foi com ele que, um belo dia, me fez mudar da engenharia para a física e depois viemos para o Rio de Janeiro por causa do golpe. No Rio de Janeiro, as coisas apertaram bastante. Eu fui para o Centro Brasileiro de Pesquisa Física e para o FRJ. Na FRJ, eu completei o bacharelado e comecei a pós-graduação no CBPF, com o Leite Lopes. Acontece que foi todo mundo cassado também, em 69. Com a cassação de todo mundo, eu pedi uma bolsa do governo francês, e com Salmeron lá, já na École Polytechnique de Paris, e fui para a França. E lá na França, então, eu fiz o meu doutorado com o Gilles Cohen-Tannoudji, que é um grande físico que eu considero até hoje, não como um ex-orientador, mas como um grande amigo, e nós nos comunicamos até hoje. Enfim, de lá, eu voltei para o CBPF, eu fui convidado para ficar na França, fazer minha carreira lá no CNRS,
mas eu respondi para o diretor, que era o Dominicis, de Saclay, onde eu estava trabalhando, com o Gil, conectando o Gil, e respondi a ele que eu tinha um compromisso com o povo brasileiro. Hoje em dia, todo mundo daria gargalhadas, né, sobre essa minha resposta. E era verdade. Eu me sentia compromissado com o povo brasileiro. E voltei para o Brasil. Fui para o CBPF. No CBPF, junto com o Mário Novelo, fizemos o... Era físico teórico, né? Fizemos um departamento e depois de alguns anos, eu acho que por volta de 83, mais ou menos, 4, Lederman nos convidou para ir fazer física experimental no Fermilab, que é o Fermi National Accelerator Laboratory. E eu fui para lá. Lederman era um cara excepcional, era um grande físico e era prêmio Nobel de Física, e também um grande amigo nosso, e realmente era uma pessoa excepcional. E lá eu conheci muitas outras pessoas e fui. Então, nós fizemos 3 experimentos em alvo fixo, depois fizemos um experimento no D0, que era de collider, colisores, e aí nós começamos a nos engajar no SSC, naquele grande acelerador que estava sendo projetado pelos americanos, mas o governo americano deu uma de Trump e acabou com o laboratório, acabou com o projeto, e nós fomos, então, a analisar as possibilidades de ir para o CERN. E fomos nos engajar no CMS, né? Que é um dos experimentos do LHC, do Large Hadron Collider, lá no CERN. E lá fiquei trabalhando esses anos todos. Agora, uma coisa singular na minha formação, deve ser de muitos também, foi que eu sempre fiz ensino junto com pesquisa. Porque, desde que eu voltei para o Brasil, estava claro para mim que se não criasse uma comunidade de física de altas energias, nem eu poderia trabalhar também no Brasil. A física de altas energias é uma física coletiva, né? A gente pode até apelidar de física industrial, né? Onde todos são necessários e os trabalhos também são partilhados por todos. Então, você imagina numa indústria de automóvel, se um cara que colocava porta deixa de colocar, o que acontece? Imediatamente tem que ser colocado um outro, mas o cara que coloca a porta é absolutamente necessário para o resultado de ter um automóvel no final. E a mesma coisa, nós queremos descobrir o Higgs, então vamos todos trabalhar para isso. Uns trabalham nos detetores, outros trabalham nas análises, nas programações, enfim, na física também, e assim por diante. Então, é uma física que tem que ser compreendida nesses termos. É uma física que todos trabalham juntos, é uma física coletiva. E uma das coisas que eu lamento muito é que ficou praticamente no Rio e São Paulo e um pouquinho agora no Rio Grande do Sul. E nós estamos fazendo força para ver se vocês aí no Ceará, no Nordeste do Brasil, na Bahia, etc., façam também grupos para trabalhar nessa área da física e acabem com esse preconceito geral. Foi muito interessante esse texto que você falou, você disse que você sempre fez
ensino junto com pesquisa, né? E essa é o mote da nossa segunda pergunta. Eu queria que você falasse um pouco dos trabalhos que você vem desenvolvendo nessa área de pesquisa atualmente, sobretudo nessa área de física experimental, de altas energias e da fenomenologia de partículas. Como é que andam esses trabalhos de pesquisa atualmente? Olha, alguns trabalhos de fenomenologia que eu comecei no passado a fazer, como eu disse a vocês, e vou repetir novamente com uma frase diferente, eu sempre disse o seguinte, que pesquisa sem ensino, ensino sem pesquisa é conversa para boi dormir. Porque cada vez mais eu chego à conclusão que não é possível ser um repetidor de livros, né? Nós temos que passar para o estudante a vontade de fazer pesquisa, a vontade de ensinar, e as duas coisas têm que andar juntas. Então foi isso mais que eu fiz. E durante muitos anos eu trabalhava em dissociação difrativa e difração, de um modo geral, tanto mole quanto dura. A difração dura e difração mole, ou seja, eu, nessa época, quando acabei minha tese, eu tinha uma porção de trabalhos para fazer. Mas aí o que eu fiz? Eu tive que criar uma comunidade para fazer esses trabalhos e não me sentar, feito um teórico maluco, a publicar sozinho no meu canto. Então, formamos um grupo bom e começamos a trabalhar, trabalhamos bastante, publicamos bastante, e ainda hoje eu estava me lembrando que, na época, Caruso e Inácio foram dois dos meus alunos, os primeiros alunos, e naquela época a tese dele, de Caruso, foi sobre blue balls, e nós publicamos no Physical Review D, na época, tese de mestrado. Muito bem. Então, depois, quando nós fazíamos fenomenologia e fazíamos com outros colegas do Rio e de São Paulo. E juntos fizemos uma decisão para ir para o FEMLab fazer experimentos. E lá escolhemos os experimentos. Até houve uma coisa interessante, o Lederman chegou para mim, assim que eu cheguei, ele virou para mim e disse: de vocês quatro, você vai trabalhar comigo. Aí eu virei para ele, eu disse: não, mas eu já decidi que eu vou fazer um outro experimento. Aí ele disse: mas não, você precisa publicar trabalhos com pessoas importantes, como eu e o Chapak, que são dois prêmios Nobel, né? Aí eu disse para ele: olha, Leon, infelizmente eu não vim para cá para publicar com um prêmio Nobel. Eu vim para cá para aprender a ser físico experimental. Aí ele riu e disse: esse é um país livre, this is a free country. Você faz o que você quer. Aí eu disse: tá bom, obrigado. E continuamos, então, a fazer. Por que nós escolhemos? Então, porque muitos dos trabalhos de fenomenologia que a gente fazia, a gente via que era impossível fazer um resultado melhor, porque os calorímetros não tinham muita, eles não tinham muita células pequenas para fazer uma precisão maior nos jatos de partículas, né? Eram pouquíssimos segmentados, e os mais segmentados eram exatamente esses experimentos que a gente escolheu por essa razão, que a gente poderia fazer uma física de jatos com
uma segmentação muito boa daquela época. Hoje em dia, o CMS tem uma segmentação maravilhosa. São milhares de canais para fazer uma boa medida. Mas, enfim, essa era uma razão. E aí, o que eu fazia? Eu pegava os problemas que tinham, que apareciam, e dava para os estudantes, sob minha orientação. Aí trabalhava com eles. Né? A minha sala era como um consultório. De 8 às 9 entrava um fulano, 10 às 11 entrava um outro, 13, então era assim. E tinha minhas madrugadas livres para estudar para mim mesmo, né? Escrever minhas coisas e tal, etc. Então, a linha de pesquisa que eu segui foi essa. Depois, foi evoluindo, começamos a trabalhar em outras coisas, mas sempre na linha de física experimental de altas energias. Né? E mais recentemente, eu faço parte de um grupo, junto com o Sandro, com estudantes que estão lá no CERN, né? Aliás, dois, se eu não me engano, cearenses. São excelentes, o Mapsi e o Kevin. São dois estudantes excelentes. Esses vão fazer uma boa tese, não só uma boa tese, como eles já estão ficando famosos lá. Né? A coordenadora geral de onde eles trabalham imediatamente já nos comunicou. Não, mas eles são muito bons, eu quero que fique aí e tal, não sei o quê. Enfim, é assim que a gente escolhe de acordo, em primeiro lugar, aquilo que você quer fazer, que você gosta de fazer, e que competência você cria ao fazer, estudando. Né? Como dizia o Jorge Amado, né? O Jorge Amado, perguntaram para ele um dia, não sei se isso é verdade, mas me contaram isso. Perguntaram, mas para ser um bom escritor, o senhor tem que ser muito inteligente, isso e aquilo e tal, como é que é? Aí ele disse, não, você só precisa ter um traseiro bem grande, porque senão vai doer muito quando você sentar muitas horas, dia e noite, trabalhando, fazendo seus escritos, etc. É exatamente o que eu penso a respeito da física. Ah, eu não sei isso. Não sabe? Tem livro para tudo quanto é lado, e hoje em dia tem até internet, né? Então tem livro para tudo quanto é lado. Senta, faz as contas, estuda, passa um ano estudando, depois você passa a ser competente na área. E aí, ao discutir as coisas e a transmissão daquilo que você está fazendo, te faz ficar mais competente naquilo que você está fazendo. Porque você vai aprendendo com os outros e também ensinando. Tá ótimo. Professor, uma frase bem interessante que você falou, né, que a cada dia você se convence mais de que o ensino e a pesquisa eles não podem de maneira alguma andar separados, né? Tanto que a maioria das universidades hoje é o tripé, ensino, pesquisa e extensão, né? Eu queria saber, na sua vasta experiência em sala de aula, como é que você fez para associar isso, como foi o seu diferencial em trabalhar paralelamente o ensino e a pesquisa e mostrar, sobretudo, para os estudantes essa importância, né? Ok. Olha, na verdade, houve uma época que eu fazia 3 cursos diferentes. Um era o básico, né? Por exemplo, mecânica quântica, eu fazia o básico. Dava aula no básico e dali a gente já vai conhecendo os estudantes. 2, eu dava aula, isso de manhã. De tarde, eu dava aula no pós-graduação. Aí fazia uma aula mais avançada de outros assuntos. Aí, na final da tarde, eu dava aula de pesquisa. Como? Eu pegava assuntos
que eu sabia que ia terminar numa grande dúvida para a gente trabalhar. Então, eu, por exemplo, ia contar sobre o modelo de rede, dar uma aula sobre o modelo de rede, fenomenologia de modo geral, para aquela época, né? Então, dava aula daquilo. Mas aí já eram alguns alunos que tinham optado para fazer pesquisa, já tinham vindo conversar comigo, que, olha, nós estamos querendo trabalhar aí em algum assunto. Eu disse, tá bom, vamos fazer um curso à noite, se vocês gostarem desse assunto, a gente toca para frente. E foi assim que eu fazia, quer dizer, associando o tempo todo essas duas coisas. Outro exemplo, na parte experimental, quando eu colocava os estudantes lá no Fermilab, e eu era o orientador deles lá no Fermilab. E isso, aliás, dava um problema enorme, porque a CAPES e o CNPq diziam, qual é o orientador lá? Eu dizia, sou eu. Não, não, de lá. Eu digo, sou eu. Ih, rapaz, dava uma briga danada, foi duro para fazer entender. Aí depois voltaram atrás, continua a mesma coisa. Quer dizer, nós não somos capazes de orientar lá. Mas, enfim, o que eu passei a fazer foi um colega meu, quem eu tinha confiança e empatia, quer dizer, eu tinha uma liberdade muito grande para discutir física com ele, chegava para ele e dizia, olha, o meu aluno vem para cá, eu queria que você desse uma atenção maior a ele, seguisse mais ou menos o que ele está fazendo. A tese dele vai ser sobre isso. Tal. Agora, eu quero que ele trabalhe aqui no detetor X, por exemplo, no calorímetro, então no trigger, então na parte toda de computação, então, enfim, por aí vai. E eu queria que ele fizesse isso, e aí fazia no período que eu não estava lá, mas já me correspondia com ele quase que diariamente, né? Recebendo os relatórios e sabendo como é que ele ia. E aí, quando eu ia lá, eu ia mais de 3 vezes por ano e passava da ordem de, no mínimo, um mês. E por 2 vezes eu fui por 2 anos. Aí ficava lá, e aí cobrava, fazia uma reunião da turma que estava lá e tal, e dizia assim, expõe aí o que você está fazendo e tal. E, enfim, assim mais ou menos que eu procedia. E que eu acho que não é nada de excepcional e que qualquer um pode fazer, desde que queira. Queira fazer, goste dos estudantes, goste de ensinar, goste de pesquisar, goste de dizer, ih, foi ótimo, eu estava errado, você estava certo e tal. Reconhecer esse tipo de coisa é espetacular, uma experiência boa da vida da gente, se relacionar bem com os seus estudantes. Vários estudantes que estão aqui nos assistindo, né, em comemoração ao Dia do Físico, provavelmente muitos desses vão estar em sala de aula lá na educação básica daqui a uns anos, né? Na educação que muitas vezes as disciplinas como matemática e física é visto como difícil, que ninguém quer, a disciplina de cálculo é muito difícil, quebra muita cabeça. Então, eu queria saber qual o recado que você dá para esses estudantes que vão ser os formadores dos alunos da educação básica. Como é que esses futuros profissionais aqui, esses futuros professores, podem trabalhar lá com os estudantes da educação básica de forma a desmistificar isso, a mostrar, pelo contrário, a importância da matemática e da física, e que é totalmente possível aprender, como o senhor bem falou, basta se dedicar e parar desse negócio de fazer da física e da matemática matérias difíceis de ser aprendidas. Isso. Olha, não tenho nenhuma dúvida. Eu vivi 8 anos em Paris, lá na França, em Saclay, na École Polytechnique, e vi claramente o seguinte:
comparando com o que a minha experiência do Brasil. O estudante no Brasil não tem uma boa formação básica. Básica, eu estou falando curso primário. E é aí que começa a dificuldade. E não é a questão de dar aula da coisa, não, é ensinar a estudar. O estudante brasileiro, de um modo geral, porque tem muitos que sabem perfeitamente, mas, de um modo geral, não sabem estudar. Então, eu tive estudantes que eu tive que falar com eles durante muito tempo sobre como estudar. Porque eu sabia estudar, ficar perdida junto de um livro, de uma coisa e tal. Então, eu perdi um tempo enorme de dizer, não perdi, eu ganhava, porque à medida que eles sacavam a maneira de atingir os objetivos deles, eles iam para frente rapidamente, como foi o caso dos meus estudantes de um modo geral, do pessoal todo que fez tese comigo depois e tal. Mas, então, esse é o principal problema. Você verificar, eu não gosto de matemática, mas então você tem que perder um certo tempo conversando, ganhar um certo tempo conversando com esses estudantes que estranhamente não gostam de matemática e de física. Em geral, é por causa de um curso. Eu tive professores excelentes professores, mas também tive um que era desestimulador. Ele entrava na sala e dizia assim, atenção, 7 é 10. Ou seja, ninguém nunca vai tirar nem 10, nem 9, nem 8 comigo. Se tirar 7, é porque é 10. Aí você já não leva a sério o cara, né? Porque ele já está naquela coisa de reprovar que faz ele um grande professor. Mas é o contrário para mim, né? Mas, pensando nessas coisas todas, e na física de alta energia, em 1983, eu acho, ou por aí, eu e outros colegas, ficamos discutindo essa situação. Como levar a física de altas energias, a física de um modo geral, para o curso primário. Nós não podemos nos converter em professor do curso primário, porque aí a gente não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Então, óbvio, vamos fazer para os professores. E aí nós fundamos a LICHEP, que vai ser agora em junho e julho. Em junho vai ser a sessão que é dedicada aos professores. Se quiserem, eu acho que devem querer, eu mando o site aonde eles dizem, mas se você entrar no Google, colocar LICHEP 2021, você vai encontrar e vai ver lá toda a programação. Então, essa sessão para os professores, então, é uma escola, mas é uma escola que não é de cursos para ensinar o beabá para ninguém. É para comunicar. Primeiro objetivo, colocar em contato o professor, o pesquisador, com o professor do ensino médio. Segundo lugar, dar essa oportunidade que, a partir desse contato, eles podem entrar em contato depois em outra situação para discutir como melhorar, como fazer coisas, etc. e tal. Então, essa escola foi criada com esse objetivo. Então, o que a gente faz? A gente comunica a situação, o que está acontecendo de mais avançado na física de altas energias, mas de uma forma que seja compreensível, ou seja,
não é errada, mas é aliviada, digamos assim, de toda a complexidade que existe por trás daquilo, para que os professores se entusiasmem com isso. E tem havido muitos ótimos resultados com isso, sabe? E nós editamos uma série de livros sobre as escolas passadas, que são editados são publicados pela Livraria da Física. Só colocar na Livraria da Física meu nome aparece nos livros, deve ter uns 7 ou 8 livros já publicados, sobre a LICHEP, os cursos que tem na LICHEP. E, antes de mais nada, estou falando aqui uma coisa que está à venda por eles, mas nós não ganhamos nada. Como nós não tínhamos dinheiro para fazer essas publicações, nós combinamos com os editores da Livraria da Física, eles publicam, nos dão uns poucos 5 ou 10 exemplares, e o resto é deles, eles fazem o que eles quiserem. E esses exemplares a gente doa para algumas pessoas. Então, é isso aí que a gente tem feito durante a vida da gente de professor e pesquisador. Professor, para a gente finalizar, né? Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as pessoas que estão ingressando na física, que certamente irão passar pelas mesmas dúvidas que você passou e não vão saber logo de cara qual linha de pesquisa escolher. Eu queria que você deixasse a mensagem para aqueles estudantes que gostam de física, mas que não sabem ainda qual linha de pesquisa tomar, não está meio que na dúvida. Olha, a primeira coisa é a pessoa escolher uma coisa que ele goste. Para que essa questão, na ciência principalmente, a gente não gosta sem conhecer nada, né? Se você isso não é só na ciência, né? Por exemplo, música erudita, música clássica. Você precisa conhecer um pouquinho só de algumas histórias de lá e tal, e começar a ouvir para poder gostar. A física também, você começa a se aproximar da física. Um exemplo, puxando a sardinha para o meu lado, é essa escola, a LICHEP. A LICHEP para professores é também para alunos, né, alunos que tenham interesse, que queiram fazer alguma coisa ou queiram descobrir o que fazer na física. Não precisa ser física de alta energia, não precisa ser física, pode ser um ramo da ciência, pode ser matemática. Um grande amigo meu é um grande matemático, Carlos Moura, que, aliás, ele é paraibano, ele está no Rio aqui, mas é um gênio, um camarada genial. Ele e eu, juntos, éramos estudantes e fazíamos exercícios juntos, de física, de matemática, de tudo, discutimos muito. Ele saiu para matemática, eu para física, e sempre fomos grandes amigos e tal, a gente conversa. Enfim, o que é fundamental, eu diria, é fazer o que gosta, procurar aquilo, exercer a sua curiosidade, isso é fundamental. O exercício da curiosidade é que salva a humanidade, né? A humanidade é salva pelo exercício da curiosidade. Então, fazendo isso, você vai chegar lá, aí você vai descobrir o professor com quem você gostaria de trabalhar, aí você vai, aos poucos, se tornando uma pessoa da área que você gosta. E, cada vez mais, se aproxime e faça tudo para gostar. É como um casamento, rapaz. Você gosta da menina de cara, se apaixona, né?
Eu não acredito nisso. Tem que ir conhecer a pessoa. Quanto mais você conhece, você gosta ou desgosta também. É a mesma coisa com a física. Se você começa a trabalhar, a estudar e tal, aí não é isso que eu quero, não. Tudo bem, não há problema. O grande problema é fazer aquilo que você gosta, que você quer, insistir naquilo. Não deixe que lhe impeçam de fazer isso. E procure aliados para poder realizar os seus sonhos. Ok, professor Alberto Santoro, a gente gostaria de agradecer aqui em nome do Instituto Federal do Ceará a sua participação riquíssima aqui demais para o evento do Dia do Físico, sem dúvida uma experiência muito boa para esses estudantes que estão aqui na luta pela física, que estão na licenciatura em física, tanto do Instituto Federal do Ceará como das instituições parceiras aqui no evento. Nosso muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado a vocês por terem me convidado, que é sempre à disposição para a gente falar e para discutir com estudantes. É só, então, obrigado.